Fala, galera alvinegra! Estamos aqui para mais um vídeo de informações sobre o time do Vozão, o nosso Ceará Esporte Clube, onde traremos informações do pré-jogo do time do Ceará contra o time do São Paulo, que será realizado nesse domingo, amanhã, no Castelão, às 16 horas. E também repercutir um pouco sobre a vitória do Vozão contra o Atlético Paranaense pelo futebol feminino no Brasileirão da Série A2. Além disso, comentar um pouco sobre a entrevista do executivo de futebol do time do Ceará, Sérgio Dimas, como também a provável escalação que irá a campo no jogo de amanhã do time do Ceará. Então, siga comigo aqui no vídeo, mas antes, vamos curtir o canal, se inscrever e ativar as notificações para se manter sempre informados com os vídeos e notícias aqui do canal. Então, primeiramente, vamos começar parabenizando as meninas do time do Ceará Esporte Clube que conquistaram o título do Campeonato Brasileiro da Série A2. Elas já tinham conquistado o feito do acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro e hoje, na partida realizada agora à tarde, conseguiram o título nos pênaltis em cima do time do Atlético Paranaense, o Furacão, sendo que no primeiro jogo as meninas perderam o jogo de 2-0 e hoje conseguiram reverter esse placar de 2-0, levando a partida para os pênaltis. Então, como podemos ver aqui na notícia que saiu no site do Diário do Nordeste, onde repercute um pouco da vitória do Ceará, vencendo nos pênaltis a equipe do Atlético Paranaense. Partida realizada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E o Ceará conquistou o título inédito do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. No tempo normal, a vitória do Ceará, ela veio pelo placar de 2-0, revertendo o placar da primeira partida, com gols da atleta Pissaia e Ju Moraes. Então, o jogo foi levado às penalidades, e nas penalidades, a atleta Nath Pitbull, Ceará e Emily converteram as cobranças pelo lado do Ceará, enquanto a goleira Thaís Helena defendeu os pênaltis das jogadoras do Atlético Paranaense, Tainá e Sol, e Ed isolou a cobrança. Com essa conquista, o Ceará se torna o primeiro time norte e nordeste a levantar um troféu nacional da categoria feminina. Então o Ceará ele conquistou o acesso, irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série A1 em 2023, subindo assim junto com as equipes do Atlético Paranaense, Real Ariquemes e Bahia. Então fica aqui os parabéns às meninas do Vozão. Valeu pela vitória e pela raça, conquistando assim o primeiro título de grande importância para o Ceará e o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro. Então, meninas, continuem fazendo um bom trabalho. Parabenizar também o Erivelton, que foi atleta do time do Ceará, que treina a equipe do Vozão feminino e que veio se destacando muito durante o campeonato. Então, parabéns ao resultado conquistado, ao título conquistado e às atletas que merecem ser homenageadas com esse título de tamanha importância para a equipe do Vozão. Então, voltando ao futebol masculino, ontem foi realizada a entrevista ao executivo de futebol do time do Ceará, Sérgio Dimas. Nessa entrevista, ele repercutiu de como se deu um pouco dessa abertura de janela de mercado do futebol, onde o Ceará recebeu algumas sondagens e algumas propostas para alguns jogadores importantes do nosso elenco, como é o caso do jogador Mendonça, do jogador Fernando Sobral e do Gabriel Lacerda. Propostas que foram analisadas, mas prontamente negadas, pois são jogadores que são de fundamental importância para a equipe do Ceará e que sem eles nesse momento, o clube teria sérias dificuldades para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, tudo não passou de apenas sondagens, Algumas procuras elas foram feitas, mas nada de proposta concreta para esses atletas, relata ele nessa entrevista. Ainda de notícias, temos o retorno do jogador Kleber, Clebão, Ele está em processo acelerado de recuperação, surpreendendo até a comissão técnica do Ceará e o departamento físico e o departamento médico do Ceará, onde o mesmo agora se encontra em transição para poder voltar o quanto antes a ajudar o Ceará no campeonato. Lembrando que o Clebão ele é um dos jogadores que durante o ano também fez bastante gols pelo Ceará, em alguns momentos muito questionado, mas é um jogador que pôde ajudar em alguns momentos o clube. Agora falando um pouco sobre a partida contra o São Paulo, o Ceará joga amanhã às 16 horas no estádio Castelão contra a equipe do São Paulo, onde a partida será transmitida pelo Premier e pela Globo. De acordo com informações coletadas pela imprensa e por pessoas que acompanham os treinamentos do Ceará, que têm informações de dentro do clube, temos uma possível escalação da equipe que será colocada amanhã em campo contra a equipe do São Paulo. Então acompanhamos aqui como será a provável escalação.
Então podemos ver que pelos treinamentos, o treinador Lúcio Gonzalez, ele pretende aproveitar o esquema tático que foi utilizado contra a equipe do Flamengo, que veio rendendo bom futebol. Porém, pelas boas atuações de alguns jogadores na partida contra o Santos, o treinador pretende aproveitar também o jogador Guilherme Castilho no meio de campo, visto que o jogador foi de fundamental importância da vitória do Ceará, marcando o primeiro gol contra o Santos. Então, nesses treinamentos, ele utilizou de alguma forma ali no meio de campo, substituindo assim o jogador Richardson pelo jogador Guilherme Castilho, para priorizar o toque de bola e o envolvimento ali das transições de jogadas no meio de campo, junto com o atleta Vina ali na distribuição de jogadas. Porém, uma alternativa que é um pouco arriscada também, pois como é um jogador que não tem um primor na marcação, pode sobrecarregar ainda mais o jogador Richard na marcação. Então ainda está sendo analisada essa escalação com o Guilherme Castilho no meio de campo. Contamos também com o retorno do jogador Jô e do jogador Vina, que estavam suspensos na partida contra o Santos. Então são jogadores de fundamental importância e pela provável escalação, nós podemos prever um Ceará com bastante qualidade no meio de campo e no ataque, visto que o jogador Lima também vem apresentando pela direita um ótimo futebol, ajudando o Ceará nos desarmes e ajudando na armação de jogadas pelo lado direito, auxiliando assim na passagem do jogador Nino Paraíba pela lateral direita, chegando assim mais facilmente à linha de fundo. Essa interação de jogadas é importante para a armação de jogadas e cruzamentos para o jogador Jô, que é o nosso centroavante, para que ele possa também fazer gols ali dentro da área, com seu faro de gol aprimorado que o centroavante tem, principalmente contra o São Paulo. Um jogador que costuma marcar bastante gols contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, o que é que vocês acham dessa provável escalação? Lembrando que teremos o goleiro João Ricardo, o lateral esquerdo Bruno Pacheco, na zaga pode ser utilizada Luiz Otávio e Messias, ou caso a condição do Luiz Otávio ainda não seja ideal, continuar com Gabriel Lacerda. Na direita temos o lateral Nino Paraíba e no meio pode ser utilizado a mesma escalação que vinha tendo, com o Richard e o Richardson, como foi testado também na semana com o Guilherme Castilho ali de segundo volante. Então no meio temos o jogador Vina, na esquerda o jogador Mendonça e na direita o jogador Lima, né? E como centroavante, o nosso Jô. Acredito que esse time seja o ideal para enfrentar o São Paulo. Deixa o time bastante ofensivo com o Guilherme Castilho ali no meio. Mas se a equipe entender que prefere um jogo mais equilibrado e com uma boa marcação, como foi no jogo contra o Flamengo, então se mantém ali o jogador Richard, que vem tendo boas atuações, apesar das falhas e da crítica de parte da torcida com o jogador, mas o jogador foi de fundamental importância para muitos jogos que tivemos durante o ano. É um jogador extremamente aplicado, dedicado na marcação do time e vai fazer muita falta ao Ceará se o jogador não for aproveitado pela pressão externa da torcida. Então, mantendo um bom equilíbrio ali na marcação, o Richard e o Richardson podem permanecer, mas agora com a formação com Vina, Mendonça e Lima no ataque, com o centroavante Jô. Acredito que esse seja o time ideal para essa partida. Em algum momento, o jogador Guilherme Castilho pode entrar no segundo tempo também para auxiliar nesse toque de bola e na criação de jogada e transições ali no meio de campo. Eu vejo um Ceará muito forte para enfrentar o time do São Paulo, visto que o time do São Paulo vem cansado das partidas em sequência que vem tendo pela Sul-Americana e também da derrota do Flamengo que teve no meio de semana pela Copa do Brasil. Então o Ceará tem que aproveitar esse bom momento que vem atravessando no campeonato e aproveitar o mau momento que o São Paulo vem tendo, visto que os times estão muito próximos na tabela e que uma vitória afasta o Ceará mais ainda dessa briga pelo declínio do Campeonato Brasileiro para a Série B. E passa de fato agora a brigar pela Sul-Americana e se livrar o quanto antes desse risco de rebaixamento no campeonato. Então é isso, pessoal. Essas são algumas informações que eu pude passar para vocês nesse momento. E amanhã trarei mais um vídeo em relação ao pós-jogo do Ceará contra a equipe do São Paulo. Esperamos que venhamos com a vitória e que traga cada vez mais alegria ao torcedor cearense e que mantenhamos esse caminho de vitórias pelo campeonato. Gostaram dessas informações? Então siga o canal, dê o like e ative as notificações para se manter sempre informados com novas notícias e novos vídeos que postarei aqui no canal. Até mais e se liga, vozão!